Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 3 de junho de 2024, finalzinho de uma manhã de uma segunda-feira, portanto, início do Clássico São João, que começara notadamente de fim de semana, de sexta para sábado. Estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Hoje, notadamente dia 3, remonta aí a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Poder do Espírito Santo. Ato contínuo também remontando os 3 primeiros frutos do dom do poder do Espírito Santo, bem como o amor, o gozo e a paz, cujo amor representa a Trindade e a pessoa de Deus, o gozo representa seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, e a paz representa, sob a perspectiva da Trindade, sobre a perspectiva da Cristologia, o dom do poder do Espírito Santo. Não à toa existe 7 dons do poder do Espírito Santo e 9 frutos do mesmo. Quando estamos a falar dos 7 dons do poder do Espírito Santo, estamos diante da piedade, conselho, inteligência, fortaleza, ciência, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. Já quando estamos a falar dos 9 dons do poder do Espírito Santo, cujos 3 já falei, bem como amor, gozo e paz, que representa a Trindade, ou seja, o amor representa Deus, o gozo representa o instrumento, ou seja, o verbo, Cristo Jesus, e a paz representa exatamente o dom do poder do Espírito Santo. Os outros 6 e 6 significa exatamente o número do homem, ou seja, o comportamento, as atitudes do homem que diariamente demandam de adequação e lapidação, assim como todo ouro e toda prata precisa do fogo consumidor para ser purificado, ato contínuo, as condutas do homem, notadamente aquelas da leguminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, demandam de uma autodisciplina do homem, e não à toa o número 6 representa essa conduta, este comportamento do homem. Mas o fato é que hoje fui instado ou provocado a compartilhar um tema que em tese parece ser simples ou comezinho, não obstante nos possibilitar fazer uma breve reflexão acerca dos contornos e alcance de nosso existencialismo, notadamente quando estamos a falar de ser ou não ser, fazer ou não fazer, e aí, ao conjugarmos esses 2 verbos, fazer ou não fazer, ser ou não ser, ato contínuo, já passo a comunicar o título ao objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas. Como usar o binômio entre perguntas e respostas para decolar no sucesso e, por que não dizer, para partir de um homem de tostões para um homem de bilhões, à luz do número 0, 1, 3, 6, 9 e de João 8:32, João 16:24, Romanos 32:2, Gênesis 11:6, a clássica Torre de Babel. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje
fui instado ou provocado a jogar luz de Santo Agostinho num tema sensível, porém importante, para podermos compreender os contornos e alcances desse nosso existencialismo neste mundo cosmológico, neste mundo quântico. Exatamente isso. E esta foi exatamente a razão pela qual eu escolhi o respectivo tema, pois hoje observamos nas redes sociais, notadamente, as pessoas em busca de riqueza, em busca de ter sucesso pessoal, notadamente profissional e financeiro, a ponto de querer ficar rico de forma meteórica, outros prometendo dado feito, como se isso fosse uma varinha de condão. Pois não obstante, Paulo de Tarso, lá em Romanos, diz o seguinte, ser pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de diversas partes, não obstante fazemos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo, todavia, em que pese, não podemos olvidar no ponto, contudo, de termos a devida consciência mítica, cósmica, jurídica, filosófica e teológica, para sabermos delimitar os contornos e alcance de dada temática, pois o modelo que, em tese, pode dar certo para determinada pessoa, ao revés, em tese, não pode ser o modelo ideal para outras, a depender do contexto. Já escrevi aí o que é mais importante, se é o texto ou o seu próprio contexto. Também já escrevi aí quem é mais importante, se é ser sábio ou inteligente. Mas o fato é que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de como atingir o respectivo sucesso. Hoje observamos, notadamente, quando se tem em mente, no ponto, pessoas que morrem de estudar, morrem de trabalhar, que é a maioria, e não passam de mero assalariados, não conseguem decolar no sucesso. Nem de sucesso pessoal, familiar, matrimonial, pior ainda financeiro, exatamente porque não descobriram o segredo. E vem à mente aqui o magnata do aço, a saber, Andrew Carnegie, em idos de 1989, quando se encontrava literalmente numa espécie de secura espiritual, e por que não dizer, uma inquietação, a ponto de ter uma sede de criar uma filosofia atemporal que até então não existia na universidade. Andrew Carnegie, um magnata do aço de 1939, período em que antecedia a Segunda Guerra Mundial, tinha um sonho, ele aspirava em criar uma filosofia atemporal que não somente ensinasse as pessoas a ganhar dinheiro, ter sucesso na vida, bem como a ser feliz, atingir a felicidade, pois a universidade norte-americana e as universidades do mundo de sua época não ensinavam os clássicos cursos de graduação, seja ele graduação, licenciatura e até mesmo nos cursos de pós-graduação lato sensu, stricto sensu, como mestrado, doutorado. Mas existe um norte-americano, um escritor, que escreveu a teoria do mérito, exatamente remontando essa ideia da tirania do mérito, onde poucas pessoas, determinados sistemas criados para beneficiar uma pequena minoria em detrimento da maioria, não obstante a maior parte das pessoas trabalharem até mais do que muitas que têm sucesso. Mas o que a gente observa hoje é pessoas que morrem de estudar e não conseguem passar no Enem, agora no Enem. Muitos colegas bacharéis não conseguem passar, até hoje não conseguiram passar na OAB, não obstante outros passaram da primeira, não obstante outros, como este que estava a falar, para ter passado de mais de uma. Muitos conseguem passar em concursos mais diversos da justiça, magistrado, delegado, procuradores, etc. E outros não chegam nem perto, não obstante ter estudado nas mesmas escolas, na mesma universidade, mas os resultados não são os mesmos. Ato contínuo comprovando aquilo que no início do presente vídeo falei, que
A gente precisa saber descobrir o segredo. E o segredo está na palavra de Deus. Deus, se você pegar o primeiro livro de Gênesis, onde Deus, logo no primeiro capítulo, salvo Gênesis 1:3, diz que haja luz. E a luz foi o primeiro objeto da criação de Deus, que haja luz. Ou seja, Deus primeiro teve que ter uma vontade, uma determinação de criar algo, de criar luz. Depois separa a água, pois a água sempre existira, para criar a terra. Lá em Gênesis 11:6, a clássica Torre de Babel, ali Deus nos dá outra lição de disciplina, de unidade, de coerência, de segurança jurídica. Quando ele observa lá do terceiro céu, aqueles descendentes de Noé, logo após o dilúvio, que Deus destruíra o mundo com água, um ano levaram para começar a baixar as águas, 40 dias de chuva e 40 dias 40 dias e 40 noites de chuva. Mas logo após o dilúvio, a gente observa na clássica Torre de Babel, conforme Gênesis 11:6, os descendentes daquela época, remanescentes, os sumérios, os clássicos sumérios, primeiras civilizações, que por sua vez também deram origem às línguas, as primeiras línguas, falavam a língua só. E eles tinham uma soberba de achar que poderia ser igual a Deus, estar ao topo de Deus, como fizeram o povo da cidade de Sodoma e Gomorra, que achava que não precisava de Deus, e Deus manda 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Mas o fato é que quando a gente observa, viaja na cronologia bíblica, a gente observa que sempre teve uma iniciativa de querer ou não querer, ser ou não ser. E essa é a razão pela qual, quando a gente vai para a matemática, a gente encontra o binômio. Quando a gente analisa a engenharia do computador, de todos os computadores, se estende a notebook, a smartphone, todo tipo de telefone, tudo que tem a tecnologia de computador, ela é baseada apenas em 2 números, a saber, o 0 e o 1. Onde o 0 significa e representa uma potência em tese baixa, e o 1 representa a alta potência. Tudo que é feito na configuração, na programação, no sistema, no hardware e no software do computador, é feito utilizando apenas 2 números binários, a saber, o 0 e 1. E esse 0 e 1 nos projeta para o primeiro bilhão. E este de 0 a 1 nos projeta para o primeiro bilhão. E esse de 0 a 1 nos projeta para o primeiro trilhão. Não à toa que a gente observa hoje os bancos. Todos os bancos, se você observar, estão dentro do dígito 9. Pois, se você está dentro do dígito 3, você é um homem de tostão, que vai até 999,99 reais, centavos. 3 dígitos se representa um homem de tostão. Se você quer ser um homem de milhão, você tem que partir para os 6 dígitos. E 6 é o número do homem, que representa exatamente as ações, a conduta, os pensamentos, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Segundo os 9 frutos do poder do Espírito Santo. O número 6 é o número do homem. O número 3 é a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e ela está lá nos 7 dons do poder do Espírito Santo, nos 9 frutos do poder do Espírito Santo, como representado pelo amor, que representa Deus, o gozo, que representa Jesus, o verbo, o instrumento, a palavra viva, eficaz e afiada mais do que um punhal de 2 gumes, e os outros 6 representando o comportamento, as ações humanas, bem como a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio. Ou seja, do primeiro até o último livro da Bíblia, a gente encontra diversos códigos, bem como os 7 dons do poder do Espírito Santo, como ciência, consciência, piedade, conselho,
inteligência, cuja inteligência é lapidada pelos demais, pelo dom da piedade, pelo dom do conselho, pelo dom da fortaleza, pelo dom da ciência, em especial pelo dom da sabedoria. Não à toa, o rei Salomão, filho do rei Davi, o único pedido que ele fizera para o Todo-Poderoso foi por sabedoria para governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, pois ele poderia pedir tudo, por riqueza e tudo, Deus, para além de torná-lo um dos reis mais importantes de Israel, e não à toa mesmo governaram por expressivo 40 anos, assim como seu pai, o rei Davi, Deus também permitia que ele casasse com 700 mulheres todas ricas e princesas, e à medida em que o rei Salomão ia se casando com essas 700 mulheres, todas princesas e ricas, ele ia agregando a riqueza para ele, para o seu império, para o seu reinado. Acha pouco, consegue mais 300 concubinas, e isso, em tese, foi uma das razões ou motivações pelas quais levaram o rei Salomão a se desviar daquilo que revelava a vontade e o propósito de Deus. Quando vamos lá para Gênesis 11, 6, Deus fala do princípio da unidade, da segurança jurídica, ou seja, aquilo que hoje deve reger, estabelecer todos os contratos, todas as relações matrimoniais. Um casamento que o marido não tem afinidade com a sua esposa, ele vai à bancarrota e se acaba. E é por isso que a gente está vendo aí o número de divórcios exorbitante. Fiquei impressionado no início do ano de janeiro para cá, uma informação de que existe mais número de divórcios do que propriamente de casamento. Ao revés de aumentar o casamento homoafetivo. Mas o fato é que a Bíblia disponibiliza diversos códigos de acessibilidade para todos. E esta é a razão pela qual a gente precisa ter a vontade, a sede de buscar. Segundo João 8, 32, buscados a verdade, e a verdade vos libertará. E vem Paulo de Tarso em Romanos 32, 2, no sentido de ser pedagógico, quando diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ato contínuo, nos remetendo para a clássica lei da atração. Por via reflexa, me vem à mente Jamie Allen, um poeta britânico, para quem a época fora pedagógica, em dizer que somos aquilo que pensamos. Olha a lei de atração, tudo é cósmico, tudo é cosmologia, tudo é energia quântica. Não existe nada que pensamos ou que deixamos de pensar, que fazemos ou deixamos de fazer, que não esteja ligado a algum ponto do universo, lá do macrocosmo. Em início de 1900, quando Carl Sagan chefiava uma missão da NASA, notadamente na sonda Voyager 1, ele teve um tino e um tirocínio de virar a sonda para o lado da Terra a 6 bilhões de quilômetros e ficar na ipsilície, ou seja, literalmente impressionado com o que vira, a ponto de batizar a Terra como um pontinho pálido azul sobre o raio de sol. Ato contínuo também, o motivando a dizer que não tem ninguém olhando para nós nesse pontinho pálido azul e que estamos ipsilície, ou seja, literalmente abandonados. Essa tese, 2 anos depois, ou seja, em 1992, Carl Sagan escreveu um livro dizendo que somos compostos de poeira estelar. Recentemente, notadamente no ano passado, foi no meio da pandemia, os cientistas publicaram um trabalho na astrofísica, na astrologia, comprovando que somos feitos 97% de poeira estelar. Ou seja, se somos feitos à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, não é difícil, nem um pouco demasiado, entendermos e compreendermos que somos feitos de poeira estelar. E tudo depende de vibração quânticas. Mas afinal, do que estou a falar? Mais uma vez explico. Estou a falar do segredo para a riqueza, para você sair de um homem, partir de um homem de tostão. O homem de tostão está no dígito 3. É um homem de 3 dígitos. Você quer continuar sendo um homem de 3 dígitos que vai de 1 centavo, vai de 0 até 999 mil reais. Quando você atinge 1 milhão, você sai do dígito de 3 e parte para o dígito de 6 dígitos. 6, para além de ser o número do homem, o 6 também é o dígito
que representa o primeiro milhão, se você quiser ganhar. 1 milhão, 6 dígitos, 6 zeros. Os bilionários, todos os bilionários, eles passaram não somente do 3, como do 6, e já chegaram a 9 dígitos de bilhão. Se você quer chegar a tri, aí você tem que ir para 12 dígitos. E aí você está observando o segredo. Mas afinal, do que estamos a falar? O que significa esse binômio que gira, esse binômio da matemática que gira em torno entre os números 0 e 1? 0 e 1 são os dois únicos números utilizados na configuração, na programação, no software e no rádio dos computadores. Esse binário entre 0, a potência 0, a potência 1. E é com base nesse 0 e 1 que a gente vai de homem de tostão, que vai até 999 mil, a um homem de milhão, de 1 milhão em diante, ou seja, partindo de 3 dígitos para chegarmos a 6 dígitos. E se continuarmos perseverando, que é um dos frutos do dom do poder do Espírito Santo, a gente vai chegar nos 9 dígitos, que aí passaremos a ser um homem de bilhões. Se continuarmos perseverando, iremos sair de 9 dígitos, chegarmos a 12 dígitos. E aí a gente chega na trindade, que é trilhões. Trilhões, por enquanto, só tem a dívida norte-americana, que se aproxima de 35 trilhões de dólares. Todos os homens, se você observar, todos os homens, a maioria dos homens, o mais rico, a saber, Elon Musk, 200 e poucos milhões. Tudo na casa do bi ainda. Tri só tem as dívidas. Se for ver o banco mais rico americano, os bancos mais ricos, americano e chinês, estão aí dentro dos bilhões. Nenhum. Não encontrei nenhum banco com trilhões. Por quê? Porque o trilhão, o bilhão está dentro do número 9. E o número 9 é o número perfeito, sagrado. É o número de Deus. O número 6 é o número que representa o homem e representa o homem, os homens que querem viver no mundo de milhões, 6 dígitos. Quem quer estar no número perfeito de Deus, aí chega aos 9 dígitos, que é bilhão. Está vendo os códigos? E esses códigos estão espalhados por toda a Bíblia. Tem que saber decifrar. Tem gente que morre. Um gênio não à toa, um gênio é composto apenas de 5% de inspiração e 95% de transpiração, porque os gênios sabem desvendar o código. Existem muitas pessoas que não são formadas em nenhuma área e nem pretendem ser, mas são bilionárias. Exemplo, Eike Batista, que está tentando se levantar novamente depois da prisão. Bill Gates, outro, que não se formaram também. Se você pegar aí, entrar no Google e for tentar fazer uma pesquisa da biografia de Shakespeare, esse que é posto de entrada para todos os vídeos que faço, você vai ficar impressionado. Você não vai encontrar um manuscrito. Você vai ver que Shakespeare não terminaram o ensino fundamental. E como que se tornou um homem brilhante? É por isso que tem muitos críticos, muitos pensadores, que dizem que as universidades, o modelo da universidade, ela bloqueia a mente do homem. É um sistema criado para bloquear a mente do homem, para ele passar a vida todinha morrendo de trabalhar e de estudar e não sair de um homem de tostão. Me lembro na época que era corretor, vi que existia dois tipos de corretor, o homem de milhão, de tostão e de milhão. Mas não entendia essa dialética. Tem gente que nunca fez curso de corretagem e é dono de imobiliário e ganha milhões. E outros que se tornam corretor e não saem de tostão. Muitos advogados que morrem de estudar, morrem de trabalhar de domingo a domingo nos grandes escritórios, muitos excelentes bacharéis que não conseguiram nem passar na OAB, trabalham, são brilhantes, né, no conhecimento jurídico, preparando as mais diversas defesas e petição inicial, contestação, réplica, até recurso, até fazendo pauta de oração, de explicação oral para os advogados que apenas utilizam, a maior parte da vez, o nome e usa a criação para ganhar dinheiro nas costas de muitos que fazem todo o trabalho, provando que quanto maior, como dizia Schopenhauer, o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento.
quanto mais o homem estuda, mais ele fica com a mente bloqueada. Eu tive um choque térmico brutal, que sempre fui um homem de negócio, sempre, desde jovem, tinha uma luz cósmica, tinha uma vibe para ser um homem de negócio. Fui operador de banco, tive empresa de comunicação, de ações, uma época em que o telefone era só objeto de desejo de ricos. Eu tive a coragem de abrir uma empresa e captar telefones celulares para administrar e ofertar no mercado sozinho. Ninguém tinha coragem, eu tive. Um período em que o povo não conseguia nem falar no nome do banco de Fininvest, eu fiz de forma meteórica. Foi o meu primeiro passo, onde eu descobri que eu tinha essa vibe. Vendia cartão de Fininvest como se vende água. Não tinha uma empresa que eu visitasse para não vender, com a bolsinha da Maxwell nas costas. E foi isso que me trouxe, que me tirou daquele marasmo, daquela zona de conforto. E por falar em zona de conforto, todo mundo que está na zona de conforto representa sardinhas. Tubarão não lada ao lado de sardinha. Tubarão representa a zona cinzenta de conforto. Tubarão não, sardinha representa a nossa zona cinzenta de conforto. Tubarão representa a inteligência, o esperto. E aí existe uma diferença entre ser bobo da corte e sábio, como dizia o rei Salomão. O rei Salomão, certa feita, foi na pedagógica no sentido de dizer: quem anda com bobo, mais bobo será, mas quem anda com sábio, mais sábio se tornará. Napoleão Hill disse que sardinha nada com sardinha e tubarão com tubarão. Tubarão, sardinha, fica ali, na zona de conforto, pagando para ver. É uma inteligência não desenvolvida. A inteligência não desenvolvida, segundo os 9 frutos do dom do poder do Espírito Santo, é aquela inteligência que não desenvolve por meio da sabedoria. A sabedoria que a gente encontra nos 7 dons do poder do Espírito Santo. A sabedoria, ciência, consciência, domínio, para lapidar essa inteligência, pois a inteligência que não é lapidada, ela paga para ver. Aí eu pergunto, o que é mais importante? É ser um homem esperto, que representa os tubarões, ou um homem desonesto, que em tese é uma inteligência não desenvolvida. O homem inteligente, ele paga para ver, ou seja, ele sabe que algo é errado e vai e faz. Ele sabe que dirigir um carro com documento vencido, ele pode ser preso. E ele não tem essa previsibilidade que um homem sábio tem. O homem sábio usa previsibilidade. E por previsibilidade você veja que nenhum país, nenhum investimento, nenhum empresário internacional vai investir em um país que não tenha previsibilidade. É por isso que aprovaram aí, o Congresso aprovaram no final do ano passado o marco das garantias, exatamente para dar o quê? Segurança jurídica aos investidores, pois não tem ninguém que queira investir num país em que não tem previsibilidade, não tem leis boas, eficazes. E me vem à mente aqui Montesquieu, que foi a pedagógica no sentido de dizer que quando for um país não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, sim são cumpridas. Nós temos uma excelente legislação, notadamente a Constituição, com 36 anos, com mais de 150, mais de 130 emendas. Os Estados Unidos, 236 anos, 7 artigos e apenas 27 emendas. Não obstante, a nossa ter se espelhado no sistema federativo norte-americano, que por sua vez se espelharam no sistema federativo britânico. Mas a gente vê uma disparidade da água para o vinho. Mas afinal, do que estamos a falar? Como é que você vai sair de um homem de tostão, que está nos 3 dígitos, até 999 mil, a um homem de milhão, ou seja, de 6 dígitos, e até, quiçá aí uma ambiguidade, que aqui é tudo ao vivo, com aí me vem a mente Tiago. Aquele que ao falar não erra é santo, e como não somos santos e não podemos ser, todos nós estamos suscetíveis, notadamente quando estamos fazendo ao vivo, como eu estou aqui, sem pauta nenhuma. Veio, portanto,
a importância de darmos ouvido a esses números 832. Buscaos a verdade, e a verdade vos libertará. João 16, 24. Pede meu nome que eu darei. Pede meu nome que eu darei. Só que Tiago é pedagógico quando diz que nos ensina como a gente deve pedir. Às vezes as pessoas morrem de orar, de rezar, pedir e pedir, e Deus parece que nunca atende. Às vezes atende, mas não da maneira que ele pediu. Pior ainda, no nosso tempo, pois ele é atemporal. E ele atende dentro do seu modus operandi. Então a gente precisa ter a consciência, domínio, mansidão, sabedoria para tentar identificarmos aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Veja, portanto, que como devemos usar o binômio entre perguntas e respostas. Por falar em pergunta e resposta, a origem disso aqui vem lá da maiêutica. Maiêutica, para quem não sabe, foi uma técnica criada por Platão, por Sócrates, com base em perguntas e respostas. E maiêutica significa parto, ou seja, a mãe de Platão, a enfermeira, paria criança, e ele disse: eu quero parir conhecimento. Então, com base nessa técnica de maiêutica, entre perguntas e respostas, o filósofo, a partir do momento em que ele vai obtendo resposta para as suas perguntas, para as suas inquietações, ele vai construindo uma tese. E por que não dizer, ele vai descobrindo o verdadeiro espírito e vai descobrindo e desvendando os mistérios desse microcosmo. O mistério de por que você não tem ou não tem sucesso, porque muitas pessoas têm ou não têm. Primeira coisa, Gênesis 11, 6, é pedagógico lá na Torre de Babel, em dizer que o homem deve ter coesão, deve ter unidade, falar a mesma língua em qualquer tipo de sociedade, seja ela no casamento conjugal, matrimonial, seja sociedade empresarial, seja em sociedade social, no meio das amizades, familiar, tudo isso é uma sociedade, é um contrato, tem que ter respeito, afinidade, pois na hora que os princípios que ligam, que são forças motrizes, que ligam e que fazem com que uma pessoa conviva com outra, eles são quebrados, não há razão. É a mesma coisa de nós advogados, existe uma coisa, é um princípio, existe uma filosofia, que a advocacia ela deve reger do início ao fim com os princípios da honestidade, respeito, pois na hora que esses liames são quebrados, não tem razão para o advogado continuar a advogar, a representar o seu cliente. Não à toa ele tem a faculdade de qualquer tempo, na hora que ele observa que, desde que ele preste conta, faça devida prestação de conta com o seu constituinte, qualquer momento ele pode quebrar esse liame. Mas com o binômio de pergunta e resposta que teve sua origem com base na maiêutica socrática, a gente vai perguntar: ser ou não ser? Fazendo por meio dessas perguntas e das respostas obtidas, nós iremos buscarmos solução para todos os problemas, inclusive sair de um homem de tostão para um homem de milhão e até mesmo para um homem de bilhão. Partirmos dos 3 dígitos de um homem de tostão para os 6 dígitos de um homem de milhão, quiçá partirmos dos 6 dígitos de milhão para um homem de bilhão por meio de 9 dígitos, que é o número perfeito de Deus. Mas para tanto, tenhamos que fazermos as perguntas corretas. Primeiro dizendo: quem sou eu? Você precisa se conhecer, se autoconhecer, ter consciência cósmica. Isso aí são os dons do poder do Espírito Santo. Domínio, consciência, mansidão, fortaleza e muita sabedoria para saber desvendar esses mistérios. Por meio da pergunta: quem sou eu? Qual o meu propósito aqui? Qual o propósito de Deus na minha vida? Pois Deus nos fizeram, não obstante nos fazer de diversas partes, ato contínuo, Ele nos fizera
com diversos talentos. Talento para ensinar, para advogar, para pregar a palavra dele. Outros para ser cantores, outros para ser pintores, outros para ser gari, outros para ser técnico de alguma área. Mas o fato é que somos dotados de diversos dons. E a gente precisa trabalhar esses dons para poder colher os frutos. Assim como todo fruto é o resultado final de toda semente que se planta, a gente tem que saber, por meio da clássica parábola do semeador, escolhermos o tipo de terra. A gente escolheu um tipo de terra boa, a terra tem que ser árida, a terra tem que ser fértil, escolher uma boa semente, escolher a época para plantar, escolher a época de regar e a época de colher. Tudo isso aí está todos esses segredos estão na Bíblia, na parábola lá do semeador. Mateus, etc. Então não há como sairmos de um homem de tostão, dos 3 dígitos de tostão, para alçarmos voo na asa de um querubim, nos primeiros milhões, nos 6 dígitos, quiçá até chegarmos aos 9 dígitos, que é o bilhão. Todo bilionário está nos 9. Só quem está nos 12 dígitos só é a dívida norte-americana se aproximando aí, por investir tanto em guerra. Veio, portanto, que por meio da dialética, da maiútica socrática, entre perguntas e respostas, a gente vai descobrindo o segredo do segredo, o segredo do sucesso, porque você trabalha, porque estuda e não tem sucesso, desvendando esses mistérios em pergunta e resposta, ser ou não ser, fazer ou não fazer, por que fazer. Quando a gente vai para o direito de família, a gente tem lá um binômio, necessidade e possibilidade. Veja a importância desse binômio, de onde vem. Com base na dialética de Platão, perguntas e respostas. A gente vai lá para Moisés. Moisés, em determinado momento, dada a ingratidão dos hebreus, dos semitas, dos judeus, logo depois de Deus ter resgatado os mesmos de 400 anos do cativeiro do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, reclamavam que não tinha água, Deus fizeram brotar água da rocha, continuaram reclamando que não tinha pão, Deus jogaram maná durante 40 anos, que era um verdadeiro pão, mas não tem carne, Deus mandava ave, todos os dias eles continuaram a reclamar. Moisés passara 40 dias e 40 noites orando no deserto, voltaram iluminado com os 10 mandamentos por meio de 2 tábuas de pedra. Chega lá, é literalmente surpreendido com o seu irmão Arão, que havia acabado de construir um bezerro de ouro, pois para agradar a soberba daqueles judeus ingratos, que tinha necessidade, herdada de seus pais, o vício dos seus pais, que tinha necessidade de ter uma imagem para adorar. E aí, quando a gente vai lá para o primeiro e o segundo, notadamente o primeiro concílio primeiro concílio de Nicéia, que hoje fica na Turquia, para tratar sobre a divindade de Jesus por meio da cristologia, e o segundo concílio para tratar da questão da veneração aos santos. Roma substitui os diversos milhares de imagens pagãs, diversas imagens, ou seja, dos deuses, Baco, etc., pelos santos, pelas figuras dos santos. Mas, quando a gente vai lá em Moisés, em determinado momento, quando Moisés chegara depois de 40 dias e 40 noites do deserto com os 10 mandamentos, encontram seu irmão tem acabado de fazer um bezerro de ouro para aqueles judeus adorarem. E ele destrói as 10 tábuas, e Deus naquele momento mata milhares e milhares de semitas. E aí, outro momento, Deus fica tão indignado e diz que ia matar todos numa sentada só. E Moisés, por meio de uma pergunta, diz: Senhor, o Senhor
o Deus dos céus e do inferno, se é o Deus sinônimo de bondade, portador de inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. Se eu fizer isso, o que eles vão achar do Senhor? Fiz uma pergunta e o Todo-Poderoso disse, você tem razão. Por meio de uma pergunta. Abraão, lá em Sodoma e Gomorra, por meio de uma pergunta, resolve perguntar ao Todo-Poderoso se ele conseguisse 50 almas arrependidas, se ele ainda iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse, e se eu largo 99 ovelhas para salvar uma, por que não vou salvar 50? E aí Abraão não consegue 50, baixa para 45, não consegue 45, baixa para 40, não consegue 40, baixa para 30, não consegue 30, baixa para 20, não consegue 20, baixa para 10. E aí se dirige para o Todo-Poderoso e diz, me desculpe a minha arrogância. E se eu conseguir 10, o Todo-Poderoso diz, eu abandono 99 para salvar uma, porque não deixarei de destruir Sodoma e Gomorra para salvar 10 almas. Mas o fato é que Abraão não conseguiu uma alma arrependida. Você está vendo aí a importância de se fazer perguntas. Por meio da obtenção das respostas, a gente tem a solução. Ser ou não ser, fazer ou não fazer. Binômio. No direito de família a gente tem um binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem pede com a possibilidade de quem paga. É um binômio. No direito constitucional a gente tem dois princípios implícitos, vindo lá da Carta de João Sem Terra de 1215, que deu origem ao princípio da razoabilidade e por via reflexo da proporcionalidade. Esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é o binômio. É com base nisso, que cortes que não têm a sua primeira assembleia constituinte como Israel, até não obstante ter declarado a sua independência em 14 de maio de 1948, logo após no ano anterior, seja 1947, um gaúcho, a saber Oswaldo Aranha, que estava à frente do Conselho de Segurança da ONU, convidou representante de Israel e representante da antiga Palestina para criar um Estado para cada um. E Israel aceita e é criado, notadamente em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, que é considerado no âmbito do direito internacional como a capital. Não obstante, o próprio governo de Israel, ao revés, entender que a capital de Israel é Jerusalém, que fica no norte, simplesmente por uma questão meramente religiosa entre estas três maiores religiões monoteístas do mundo. Veio, portanto, que com base nesse binômio entre perguntas e respostas, a gente vai desvendando os mistérios para um homem sair de ínfimos 3 dígitos, que representa o homem de Tostão, até 999 mil, aos primeiros 6 dígitos, que representam o mundo dos milionários, e alçando o voo na asa do querubim, no dígito 9, que representa o número perfeito de Deus. Se você pega, por exemplo, o número 3, você está falando de homem de Tostão, até 999 mil. Você pega o número 6, para além de ser o número que representa o homem, o 6 também representa o mundo dos milhões, pois com 6 zeros você é milionário, ganha o seu primeiro milhão. Mas o mais interessante é que o 9 representa o número perfeito de Deus. E todo bilionário que tem no planeta é porque eles têm 9 zeros, conseguiram 9 dígitos. E o mais interessante nisso é que se você pegar o 3, existe um segredo cósmico, quântico, nesses 3 números, 3, 6 e 9. Você começa por dobrar o número 3, 3 e 3, 6. Quando chegar a cada 2 casas decimais, você soma e continua fazendo isso infinitamente. O 3 e o 6 vai ficar oscilando entre eles, não vai sair jamais. 3 e 3, 6. 6 e 6, 3 e 3, 6. 6 e 6, 12. Aí fechou, encontrou as 2 primeiras casas decimais. 12, 1 e 3, 3. Continue. 13, dobra 13, 26. 6 com
6, 12. 1 e 3, 1 e 2, 3. Aí você, por exemplo, dobra 12. 20 vai para 24. 24. Aí 4 e 2, 6. Ou seja, se você vai fazer, por exemplo, com 6, 6 e 6, 12. 1 com 2, 3. Ó, foi por 3. Esses dois números aqui nessa dialética infinita, eles ficam oscilando entre 3 e 6. 3, 6 e 9 e 3. Agora, o mais interessante é quando você faz essa mesma dialética com o número 9, que é considerado o número de Deus, você dobra 9, vai dobrando 9. 9 e 9, 18. 8, aí duas casas decimais, 8 e 9, 8 e 1, 9. Aí dobre. 18, 36, 3 e 6, 9, 9, 72, 7 e 2, e você faz infinitamente, não sai do número 9, provando que o 9 é o número perfeito. E todo bilionário que você for ver, que tem no mundo, Elon Musk, todos os bancos, até o banco mais rico dos Estados Unidos, da China, estão dentro desses 9 dígitos. Será que será à toa? Olha o segredo aí. Dando um segredo aqui para você alçar na asa, voo na asa de um querubim, para sair de um homem de tostão, que é 3 dígitos, até 999 mil, para um homem de milhão, a partir de 6 dígitos, quiçá chegar neste mundo aqui, do número perfeito, que é o nome de Deus, que é o mundo dos bilhões, Elon Musk. Muitos bilionários. Tem um jovem aí até com 25 anos aí que conseguiu ser o meio milhão com 25 anos. Não fez nem um curso superior. E há quem diga que Shakespeare, Elon Musk, Eike Batista, esses caras aí, tudo que abandonaram a faculdade, se tivesse continuado na universidade, eles não seriam os caras brilhantes que foram. Mas olha, veja o segredo desse número 3, 6, 9, o número 11, o segredo lá do número de Gênesis 11, 6, unidade, coerência, afinidade, fidelidade, lealdade. Quando quero esse liame, qualquer sociedade, seja ela familiar, social, com amizade, matrimonial, contratual ou empresarial, ela vai à bancarrota, não tem como. Então tem que ter uma afinidade do cabeça do negócio, do empresário, do senhor do negócio, ou seja, do dono do negócio, com os seus colaboradores, que é assim que são chamados. Pois se não tiver esse liame, essa unidade, essa cumplicidade, ou seja, essa afinidade de princípios e valores, não tem como nenhuma sociedade se desenvolver. E esta é a razão pela qual Napoleão Hill fora pedagógico, no sentido de dizer que sardinha nada ao lado de sardinha, tubarão ao lado de tubarão. Tubarão, ele é sábio, usa sabedoria, busca por oportunidade. A sardinha, ela está na zona de conforto. Ela tem uma inteligência não desenvolvida por meio da sabedoria, por meio da ciência, consciência, domínio, mansidão, que são os dons e os frutos do poder do Espírito Santo. E aí ela fica ali, naquele marasmo, pagando para ver. A pessoa sabe que roubar não vai se dar bem, sabe se drogar não vai se dar bem, se prostituir não vai se dar bem na vida, mas ele usa a inteligência medieval, não desenvolvida, e paga para ver. Bebe e vai dirigir, não pode dar coisa boa. Abusa de direito, não pode dar coisa boa. Deixa de pagar seus compromissos, não pode dar coisa boa, porque vai ser executado e vai perder seu patrimônio. Você só deve deixar de honrar os compromissos quando você não pode realmente. E aí essa é a razão, mais a motivação para você, a partir do presente momento, se ligar nesses princípios que eu estou dando de forma gratuita, para abrir a sua mente, para dar um amp na sua vida, para você começar a dar avante e ver com uma visão multifocal, como utiliza o grande best-seller do Dr. Augusto Cury, por meio da sua tese multifocal. Você tem que sair dessa visão míope, desse mundinho dos 3 dígitos, para alçar
começar a mentalizar nos 6 dígitos, quiçá até no 9. E aí você sairá de um homem de tostão para um homem de milhão, do primeiro milhão até para o primeiro bilhão. Mas tem que descobrir o segredo, os 7 dons do poder do Espírito Santo e os 9 frutos do mesmo também. Tem que saber desvendar diversos códigos que tem de Gênesis, até o último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, que representa a revelação de Cristo na ilha de Patmos para o seu querido apóstolo João. Afinal de contas, o caminho não existe, o caminho é feito ao caminhar. E esse caminhar deve ser feito com sabedoria, à luz dos 7 dons do poder do Espírito Santo e dos 9 frutos do mesmo, cujos 3 primeiros desses 9 frutos representam a Trindade, ou seja, o amor de Deus, o gozo, que é o instrumento, Cristo Jesus, e a paz do poder do Espírito Santo. Os outros 6 representam o número do homem e os 6 primeiros dígitos para você chegar ao primeiro milhão. E esta é a razão pela qual Jamie Allen, um poeta britânico, foi pedagógico no sentido de dizer que somos aquilo que pensamos. Exatamente, porque vivemos num mundo quântico. Não existe nada em que pensamos, ou que fazemos ou deixamos de fazer, que nos esteja ligado a algum ponto do universo. Vivemos sob a égide de vibrações quânticas. Tudo é energia quântica. E esta é exatamente a razão pela qual eu finalizo o presente estudo temático, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, filosófico, jurídico e teológico, portanto, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Estou aqui apenas tentando jogar luz de Santo Agostinho a diversos princípios e códigos que, se você seguir, você irá sair dessa zona cinzenta de conforto, que, segundo Napoleão Hill, é representado pelas sardinhas, e passar a ser um tubarão que busca por oportunidade. O tubarão, diversamente das sardinhas, que vive naquela zona de conforto, paga para ver uma inteligência medieval, não desenvolvida, sabe que determinada coisa é errada e ela faz, pois Tiago é pedagógico quando diz descumprir o único dispositivo do arcabouço da lei divina, significa desobedecer toda a lei. E não à toa, quando a gente observa os 7 dons do poder do Espírito Santo, se a gente fizer por exemplo, se a gente praticar a piedade, o conselho, a inteligência, mas a gente ignorar a fortaleza, a ciência, a sabedoria, em especial a temência ao Todo-Poderoso, não serve de nada você ter cumprido 2 ou 3 desses mandamentos, bem como os 9 frutos do poder do Espírito Santo, que não obstante os 3 primeiros, a saber, o amor, o gozo e a paz, ter sido dado no momento em que são batizados, a gente já recebe esses 2 aqui, esses 3. Os outros 6, bem como benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, a gente tem que desenvolver. E descobrindo esses códigos, esses segredos, tudo que a gente precisar fazer na vida, seja no campo pessoal, no campo profissional, no campo financeiro, a gente vai ter sucesso, desvendando esses mistérios, esses códigos que Deus espalhou por toda a sua Bíblia Sagrada. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente precisa fazer um esforço hercúleo para ter a devida ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza e sabedoria
para buscar o segredo daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Pois, como dizia William Ernesto Heuer, somos o Senhor do nosso destino e o comandante de nossa alma. Pessoal, ficando por aqui, não tive a pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito aqueles que pensam em sentido contrário. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like e se inscreva no presente canal. Convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se tiver vontade também, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Até a próxima e fique com Deus.